amigo, querida amiga, tudo bem com você? E o personagem de hoje que eu vim falar com você é o personagem que tem como nome Isaac. Isaac, ele é tratado na Galeria dos Heróis da Fé e ele tem um verso específico só para ele. Embora pequeno, parece que não diz muito, mas mostra muito o entendimento do que é fé e com o que ela se relaciona. Hebreus capítulo 11, e o verso que nós vamos ler é o verso 20. Diz assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Um verso curto, parece que não diz muita coisa, mas na verdade nós temos uma íntima relação aqui, conexão entre fé, bênção e futuro. A fé de Isaac, que por esta fé ele abençoa os seus filhos, quanto ao futuro deles. Isaac foi um milagre na vida de Abrão e de Sara. Isaac, ele foi, no seu nascimento, reconhecido como a promessa, o cumprimento de uma promessa. Deus cumpre as suas promessas. Não é um Deus distante, porque ele mesmo veio e visitou Abrão e Sara. Ele veio novamente e visita, cumprindo sua promessa para com Sara. A fé que é necessária, o próprio Deus se relaciona e constrói para que não seja uma fé nossa, e nós não conseguimos ter esta fé. É uma fé que provém da iniciativa do próprio Deus. É interessante porque isso tira de nós qualquer crédito, mas isto provém de Deus. Também vemos o casamento de Isaac em resposta a uma oração que exigiu fé da parte do servo de Abraão e de Isaac. E Rebeca foi justamente o cumprimento da oração com fé de alguém que buscou pelas respostas de Deus. Toda a vida de Isaac baseada na fé em um Deus que se relaciona e que provê. E chegando ao final de sua vida, no capítulo 27, a bênção de Isaac para com Jacó e para com Esaú. No versículo 29, Jacó é abençoado por seu pai Isaac desta maneira: que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. No versículo 39, Isaac profere o que muitos compreendem como uma maldição para com Esaú. Ele diz para Esaú: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Essas duas promessas, elas se relacionam com a profecia quanto ao futuro tanto de Esaú quanto de Jacó. Jacó seria uma grande nação. Isso realmente se cumpre ao decorrer dessa história. O povo de Israel que veio de Jacó, é um povo que se tornou muito forte como nação, conquistando a terra prometida e posteriormente ali também com Davi e com Salomão reconhecidos como uma grande nação. Eles de fato tiveram soberania e domínio sobre os idumeus, ou sobre os edomitas, como eles são chamados, que são os descendentes de Esaú. Esaú, ao ter vendido sua primogenitura, perdeu tal bênção. De fato, tal situação não impediria Deus de realizar a sua promessa, que é parte da promessa abraâmica, na vida de Jacó. Mas é interessante notar que Isaac, ele observa pela fé o futuro de seus filhos, também o cumprimento de uma promessa, que está intimamente ligada com a aliança que Deus fez com Abraão, avô de Jacó. Aqui fé e bênção, elas se relacionam com aliança, e aliança tem tudo que ver com relacionamento. Isaac vê um Deus que atua na história, um Deus que se relacionou, que se relaciona e continuará atuando e se relacionando com seus filhos. É um Deus que conhece o futuro, um Deus que conhece a história, mas que está acima da história. Ele não somente conhece, mas ele também guia toda a história para aqueles que também estão sobre os seus cuidados. Ele conhece, ele guia e ele também cumpre as suas promessas. E na história de Isaac, nós vemos um Deus que promete, que visita, se relaciona, guia e cumpre, porque ele é o Senhor da história, ele conhece a história. Da mesma forma, eu e você, nós podemos ter certeza
de que o Deus que conheceu a história e conhece a história, conhece o início, o meio e o fim, é o Deus que quer guiar a sua e a minha vida. Nós temos que ter fé não porque somos capazes de ter, mas porque Ele está nos convidando a nos relacionarmos com Ele, a entrarmos em um processo de aliança com Ele. A fé e a bênção são aqui elementos de uma aliança que Deus fez com Abraão, que se perpetuou na vida, história e visão de Isaac, e ele o reconheceu, tanto profetizando o futuro de seus 2 filhos, como nações, posteriormente. Eu e você, nós somos convidados por Deus também a nos relacionarmos com Ele, porque não podemos ter fé e não podemos falar de um Deus de quem só lemos, mas sim de quem conhecemos. Que o seu desejo seja ser como Isaac, que a vida foi pautada na fé em um Deus que é o autor da fé. Que o Senhor te abençoe, que seja seu desejo conhecê-lo e amá-lo, e confiar nesse Deus que conhece, guia e cumpre as suas promessas, a nossa história, e quer ser o Senhor da nossa história também. Um forte abraço, Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela dádiva que o Senhor tem nos dado, de te conhecer, de te amar. O Senhor dá a nós a oportunidade de recebermos a tua visita em nossa vida, para que o Senhor seja o autor da nossa história, para que o Senhor guie a nossa história, o Senhor que conhece o futuro. Diante de um mundo com diversas dificuldades, pessoas que talvez suplicam e não encontram respostas, que possamos voltar os nossos olhos para a tua palavra e ver na história desses personagens e, acima de tudo, na história deste mundo, que o Senhor é o Deus que está acima da história. Apesar das circunstâncias, o Senhor é o Deus que está além das circunstâncias. Abençoa-nos, fica conosco, dai-nos a tua paz e que teu nome seja glorificado na vida de cada um que está assistindo esta pequena mensagem. Pedimos a tua bênção, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. No soberano nome de Cristo Jesus nós te pedimos, hoje e eternamente. Amém.